E fala pessoal, aqui quem fala com vocês é seu amigo, seu guru dos Metal Heroes, Mestre L. Você está no canal Heróis de Metal e como podem ver, a qualidade do áudio está bem melhor porque o nosso microfone finalmente chegou, meu Deus do céu. E como eu havia prometido, agora sim poderemos voltar com tudo a nossa série de reviews de Policial do Espaço Gavan. Hoje a gente vai começar do episódio 3, depois eu farei novas versões dos episódios 1 e 2. Fiquem ligados, vocês que eu já ouvi que alguns aí estavam assistindo a série para ver os meus reviews. É muito interessante fazer isso, assiste os episódios e depois você vem aqui ver os vídeos e ajude o canal também a crescer. Curta, comenta, compartilha, faça com que o canal Heróis de Metal chegue a mais gente que gosta da franquia Metal Hero e que não me conhece. E agora, sem mais delongas, depois da vinheta, a gente vai começar! E o terceiro episódio se chama... 大変だ。黒星博士のベム計画を阻止せよ。 Ele foi exibido no dia 19 de março de 1982. Tem de novo roteiro do Shuzo Ehara e direção do Yoshiaki Kobayashi. O episódio começa com um velho estranho ali que carrega uma rede de caçar insetos lá, caminhando no meio da floresta, até com umas brumas e tal. E nós vemos também aparecendo ali ao fundo o Akaba e o Yoichi, lá, os netos do Sr. Gosuke, lá do clube de equitação Avalon. Né? O Akaba tá puxando um cabrito, que se chama Mei, e o Yoichi tá carregando um cachorrinho, ele tá puxando o Sabu. E de repente o Sabu começa a latir para o velho e a Akaba também começa a ficar agitada. Os garotos não entendem e tal, o Akaba e o Yoichi pensam que o cachorro, o Sabu, tá fazendo pirraça. E no momento em que a Akaba pede pro Yoichi tirar o cachorro dali pra ele fazer silêncio e tal, quando o Yoichi se vira, vai levando o cachorro e o Akaba tá olhando pra eles, o velho vira a rede, lança e captura a Akaba. Aí a rede é meio como se fosse uma teia de aranha, vai, pega e volta. E aí o velho se vira, vai embora, quando o Akaba se vira para ver, a cabra desapareceu e nós temos o mistério do episódio se desenrolando. Então trocamos para o próximo núcleo do episódio, uma cena rápida lá do lado do Takeshi, né, com a Mimi no clube de equitação. Ela está vestida de pista, ela está tentando montar num cavalo, junto com a ajuda do Sr. Gosuke. O Gavan pega um cavalo também e eles partem para uma cavalgada, ao som da versão instrumental da música de encerramento. Uma cena bem legal, tal, interessante. E logo eles chegam num lago, na frente de um lago assim. E eles ficam lá parados e tal, a Mimi querendo flertar com o Gavan, lançando flerte. Olha só, a gente tá aqui, nunca mais ficamos sozinhos, a gente tá tão sozinho aqui. E o Gavan lá parado, porque ele não tem tempo para pensar. E Namoricos, ele tá compenetrado pensando e se lembrando do pai dele. A gente ouve a voz do pai dele dizendo para continuar lutando numa lembrança. O Gavan fica realmente muito compenetrado nisso, ele não percebe nada. Aí a Mimi força para chamar a atenção dele quando vê os garotos chegando perto. Lá, aí o Gavan volta a si e pergunta o que aconteceu com o Akaba e o Yoichi. E eles mencionam lá que tiveram a cabra roubada, acham que foi o velho lá da rede de caçar insetos. E eles apontam mais ou menos para a direção em que ele foi. O Takeshi vai lá, pega o cavalo e vai atrás dele. Logo ele encontra o velho ali e tal. Ele desce do cavalo, vai atrás dele correndo. O velho de repente dá uns saltos e desaparece. E ele corre atrás dele até um ferro velho. Aí naquele clima ali de mistério, ele vai lá investigar o ferro velho. Quando de repente aparecem os carros e tal. E temos mais algumas cenas de ação para demonstrar o potencial do Kenji Oba lá. Ele salta por cima dos carros e tal. São cenas bem interessantes. E logo depois transforma em Gavan. E aí aparece logo o Caçador Maligno. Ele luta por um momento rapidamente com os Crushers lá. E aparece o Monstro Condor, o monstro do episódio, para distraí-lo. E todo mundo foge. Nesse momento o Caçador Maligno, fora da vista, diz para o Gavan que o pai dele foi para o inferno e tal. E é o mesmo que acontece com todos que tentam
destruir o Grupo Maku. Então, na cena seguinte, nós vamos para para Doujiran. O Gavan foi mandar uma mensagem para o comandante Kon para entender o que é que o Caçador Maligno tem a ver com o pai dele, já que ele tinha mencionado lá. O Gavan queria saber qual era a relação. E o comandante Kon explica pra gente o seguinte, foi ele quem mandou o Caçador Maligno para a Terra, mas quem pediu para que ele fosse para a Terra, e quem requisitou para o comandante Kon que fosse mandado na Terra também, foi o Voicer, que é o pai do Gavan, né? O pai do Gavan era o policial responsável pela Terra, e ele pediu para que o Caçador Maligno, na época, na sua encarnação de policial do espaço, se juntasse a ele. Então, o comandante Kon mandou ele para a Terra, e foi nessa hora, quando ele chegou à Terra lá, tá? Depois de um tempo, que ele traiu a polícia do espaço, se juntou ao Grupo Maku e levou consigo o Voicer. Então, ficamos sabendo disso, mas ele disse que também ninguém nunca confirmou a morte do Voicer e que ele continua desaparecido. Então, aí a Mimi meio que dá um ânimo pro Gavan, então quer dizer que o pai dele ainda está vivo em algum lugar da Terra. E como veremos no futuro, em alguns episódios vamos trabalhar essa busca e chegaremos a descobrir se o Voicer está vivo ou se não está. Então a seguir nós temos uma cena do Caçador Maligno chegando numa fábrica, chega de caminhão, numa espécie de fábrica, numa instalação secreta. Ele vai lá, ele entra e se encontra com um homem, que esse homem é o professor Kuroboshi. Um ponto aqui que eu sempre gosto de colocar, esse episódio tem a participação especial, né, com o professor Kuroboshi, do Masashi Shibashi. Ele que é um ator de filme de ação, assim, de filmes, principalmente do Sony Shiba, ele participou de muitos dos filmes do Sony Shiba. E também tem papéis importantes nas séries Tokusatsu. Por exemplo, ele foi o chefe Iron Claw em Jacker, lá em 77. Foi o segundo ator a interpretar o comandante Heather, lá em Battle Fever J. E também foi o Dr. Leda, lá em Turbo Ranger. Você está vendo aqui a imagem deles. Em participa desse episódio. E aí tal, nós vemos o que acontece. O Dr. Kuroboshi, depois de que o Caçador Maligno pede para que ele dê atualizações de como vai o projeto, ele pega um frasco de vidro e dentro está a Mei, a cabrita lá dos irmãos, que são os netos do Sr. Gosuke. E ele pega com uma pinça a cabra e bota lá no dispositivo. E a narração explica que o projeto BEM, que é o nome desse projeto, tem como objetivo transformar os seres da Terra para serem capazes de viver em atmosferas mais finas, para que eles possam mandar para o espaço, provavelmente para vender para outros planetas. E aí eles lançam um raio lá e a cabra, aparentemente, ou ela vai embora, ou ela é transportada, ou ela é dissolvida. Nunca entendi muito bem essa cena. E aí o Dr. Kuroboshi parece feliz com os seus resultados. E em seguida nós temos lá o Takeshi, que resolveu focar-se na investigação da operação do Grupo Maku e deixando a busca do pai dele para mais tarde. E aí ele se encontra com o Kojiro ali, que está fotografando umas pegadas no chão, e eles começam a conversar. Uma coisa que eu gostaria de trazer é porque o Susumu Yoshikawa, né, que é o produtor de Gavan, para Gavan ele trouxe algumas coisas que ele viu que poderiam dar certo de outras séries que ele produziu. E se olhar bem para o Kojiro, a personagem dele, como funciona, que é um personagem mais cômico, que ajuda o herói sem ele saber que o herói é o grande herói da série, lembra muito um outro personagem de uma série que o Yoshikawa produziu lá 10 anos antes, lá em 1972, que foi o Kikaider, que foi o Hanpei Hattori. Ele é um detetive atrapalhado e também era um alívio cômico que fazia investigações que acabavam ajudando ou não o herói. Também se metia em rascadas de confusão. O Kojiro realmente é até bastante parecido com o Hanpei Hattori. Mas aí tal, ele menciona que estava investigando as pegadas alienígenas e ele disse que viu um velho muito esquisito andando ali por perto, ali à frente, e que de repente desapareceu. E aí o Gavan pergunta, então será que ele era um cara com a rede de caçar insetos? O Kojiro estranha ele saber disso, porque não imaginava por isso, e ele diz que ele desapareceu ali perto do laboratório de pesquisas espaciais. O Takeshi agradece, dá um
corridão lá com o seu Jeep. Deixa o Kojiro comendo poeira e vai até lá investigar. Lá no laboratório de pesquisa espacial, o Takeshi lá tá lá perguntando pra uma moça, que é a guia lá do laboratório, o que é um tal de extrato cosmo. O extrato cosmo que é uma bebida espacial que é usada como refeição espacial ali nas viagens espaciais. Aí a moça menciona que foi produzido, que é uma bebida nutriente e tal, que foi concebida pelo Dr. Kuroboshi, que era inclusive o senhor que via vindo ali. O Takeshi olha, é uma coisa sempre engraçada, porque ele e o velho são muito pouco parecidos, tá bem disfarçado. O Gavão olha pra ele e aí vem aquela sequência de imagens piscando dos dois, não parece nada, ele, então é ele. E aí ele entra no carro e vai embora. Daí então o Gavão, depois de um tempo, tá lá com a Mimi no restaurante e ela tá trazendo informações pra ele sobre quem é o Dr. Kuroboshi. Aí ela menciona, né, que ele era um grande especialista na ciência espacial e tal, e que tinha ganho um Nobel por ter inventado o tal extrato cósmico. A Gavão fica pensando, então quem é esse? Será esse Dr. Kuroboshi lá? E um ponto interessante é que esse episódio também é daqueles que indica pra gente como é que o Maku funciona. E provavelmente o Dr. Kuroboshi ou é uma pessoa que se aliou ao grupo Maku, ou então quem sabe também possa ser um membro do Maku disfarçado. Fica sempre aquela coisa um pouco ambígua, mas é sempre interessante a gente notar isso. E nessa hora chega o comercial. E nesse comercial eu quero pedir a você que se inscreva no canal, que dê o seu like, curte, comente e compartilhe. Também ajude a Heróis de Metal a crescer, porque eu fico muito feliz de ver gente nova chegando e interagindo com os vídeos. E voltemos ao episódio. Na rota temos a cena lá no Castelo Maku. O Dr. Kuroboshi lá está informando Don Horror, chefe do grupo Maku, sobre como é que está indo o progresso dos experimentos. Ele disse lá que os experimentos com animais deram resultado e que agora estavam prontos para entrar para a etapa de testes com seres humanos. Aí o Don Horror diz que recomenda que usem na experiência crianças porque elas têm um corpo mais saudável e tal, e para o teste obter os melhores resultados. Então o Dr. Kuroboshi concorda e vai embora. E aí temos uma cena lá das crianças, o Akaba e o Yoichi também estão com as crianças depois que saíram da escola, comentando sobre a aparição do velho estranho que havia roubado a cabrita Mei. E aí eles estão conversando, de repente vão andando e vem ao longe o velho. Começam a ir atrás dele, eles se separam em grupos e tal, o velho vai caminhando e tal, e acaba despistando eles. Cada um vai procurando para um lado e tal. Um grupo com o Yoichi vai para um lado, o Akaba vai para o outro. E o problema é que o da Akaba acaba sendo o grupo escolhido e tal. O velho parece que vai pegando cada um e de repente ele deita sua mão no ombro da Akaba. E aí usa sua rede e a captura. O Yoichi passando vai lá, encontra a bolsa da Akaba, percebe que ela foi sequestrada, que ela desapareceu. E depois vemos a cena lá no laboratório do Dr. Kuroboshi, lá as crianças lá dentro dos potes de vidro. E elas estão lá diminuídas. Ela tá sendo bem engraçada porque você vê que são bonequinhos parados lá nas cenas assim de plano aberto em que tem os vidros. E lá o Dr. Kuroboshi observa os vidros e depois nós temos uma cena dos garotos encontrando o Takeshi lá. E avisando que o Akaba desapareceu e provavelmente foi por culpa do velho. Então, o Gavan e a Mimi vão até o laboratório, vão lá se esgueirando e o Gavan pede que a Mimi se transforme em calopsita lá com a visão laser, que ela faz, e ele guarda ela dentro do bolso de novo e ele se infiltra dentro do laboratório. E aí nós temos mais uma sequência das muitas que temos na série que valorizam o trabalho de ação do Kenji Oba. Ele salta lá, ele derruba os soldados e tal. E paralelamente nós vemos o professor Kuroboshi escolhendo a primeira criança que vai usar no seu projeto bem, e ele escolhe justamente a Akaba. Os cientistas lá pegam ela à força e tal. Enquanto isso temos lá o Gavan saltando e tal, escapando de flechas, escapando de setas, escapando de tudo, dando cacete lá
dos soldados Crusher. Eu gosto muito das sequências de ação de Gavan, porque dá pra ver que realmente houve muito esmero e dedicação em fazer sequências que aproveitavam muito bem o trabalho do Kenji Oba, e acho que foi por isso que trouxe grande sucesso para a série. E aí ele, à medida que o Gavan vai começando a entrar, ele começa a escutar os gritos de socorro da Wakaba e começa a se apressar, vai lá lutando com os soldados, vai estar chegando e de repente ele logo chega, ele abre a porta, pega um pedaço de vidro lá quando está lutando contra os cientistas lá já dentro do laboratório e quebra lá a máquina e tira a Wakaba de lá. Até que bastante fácil. Quebrou o negócio, a corrente abriu, a Wakaba se levanta e o Takeshi já a pega nos braços. E aí, de novo, mais uma vez, que nem no episódio 2, não vou lembrar aqui qual é. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Mas de novo a mesma coisa, o Gavan tira a Mimi do bolso em forma de pássaro, joga pra lá, ela se transforma na frente das crianças e de novo, se você quer saber como é que as crianças não desconfiam do Gavan quando ele tem um pássaro que se transforma numa mulher, na Mimi, e porque depois eles nunca perguntam pra Mimi o que é esse negócio, o problema é seu, a série não te deve explicação. E aí o Gavan vai lutando e derrotando os soldados, só resta o Dr. Kuroboshi. E o Gavan menciona: não tente me enganar, professor. Você é do Grupo Maku, não é? E aí o Dr. Kuroboshi se revela, na verdade, ser um duplamente disfarçado. E então isso é bem interessante, porque em Gavan fica meio claro que tanto o Grupo Maku tem aliados, que são pessoas que se aliam ao Grupo Maku, como também os Doublemen podem se transformar em humanos. E muito provavelmente eles pegaram o verdadeiro Dr. Kuroboshi, deram um fim nele e aí colocaram o Doubleman para agir no lugar dele. E aí então a luta vai acontecendo e tal. Eles vão lutando lá dentro, vão saindo e o Monstro Condor ataca o Gavan lá fora e temos de novo uma sequência de transformação, uma sequência já muito conhecida, manjada de nós, que se apresenta todo o processo novamente. E aí depois de um rápido confronto e tal, de novo, Don Horror ativa o sistema de manda ativar-se o sistema de retrocesso e o Gavan é mandado novamente para o Espaço Maku. E desta vez o Espaço Maku do episódio é um local assim cheio de ossos e tal, cheio de restos de esqueletos. De novo, é bem bonito, essa montagem eu acho bem feita. E como eu já disse antes, em todos os episódios eu acho que o Espaço Maku é bem criativo assim, nos objetos que se monta, nas referências visuais de cada batalha. E tem alguns poucos episódios em que isso fica um pouco estranho, porque parece que a série também não quer gastar tanto, mas desde o começo ela tá se importando bastante. Mas aí começa a luta contra o Monstro Condor e tal, eles vão lutando. É engraçado que ele tem uma espécie de boleadeira, né? Porque ele joga assim, pega um pedaço de osso, joga no Gavan e tal. Deixando aqui algumas imagens, né? Porque eu não posso deixar vídeo em movimento, mas deixando aqui algumas poucas imagens pra vocês verem. Então o Gavan vai lutando, como sempre, é até um formato meio comum. O Gavan vai lutando e tal, a narração explica que os monstros ficam mais fortes dentro do Espaço Maku, toda aquela conversa toda. Eles vão lutando, saem ali das cenas de estúdio e vão para uma cena lá em externa e tal. O Gavan luta, usa os seus raios e tal. Ele leva uns raios também do tridente lá do Monstro Condor e tal. Ele supera isso, dá os seus raios seccionados e acabou-se o Monstro Condor. E aí então nós temos uma parte interessante. Aí o Doubleman se revela, e é o último que resta. E aí começa a tocar. Eu já fiz o vídeo aqui, deixar aqui o card em cima, falando sobre a trilha sonora da espada laser. Que aqui não é ainda, é só uma trilha sonora normal. Ela aparece como um momento normal e tal. E o Doubleman aparece, desafia o Gavan para um confronto. Ele tá com a espada escudo, ataca ele. Eles saltam para o penhasco acima. A música rolando e tal. O Gavan ativa a sua espada laser e de novo, um pouco diferente, mas ainda a mesma coisa. O Doubleman avança e ao invés de agora o Gavan desviar, não, ele só aplica o dinâmico Gavan no meio dele, tudo acabou-se. Ele deixa a espada cair e ele é destruído. E aí nós temos finalmente ali aquele finalzinho de episódio, algo bem resumido, mostrando agora os rumos que a série vai tomar, né? Porque agora que o Gavan sabe que o pai dele ainda pode estar vivo, então agora ele tem basicamente 3 missões: derrotar o Grupo Maku,
proteger a Terra, né, que é o seu planeta natal, o planeta natal da mãe dele, e também encontrar o pai desaparecido. Então, muita coisa vai rolar aí nesses próximos episódios. O episódio termina e eu acho que é isso, mas antes uma nota. Eu acho que é um bom episódio. É um episódio um pouco... Ele é tanto meio filler como também meio história, mas ele consegue ser interessante. Pelo menos ele pincela elementos da história principal. É uma característica comum das séries de Tokusatsu dessa época serem assim, a história de fato principal, o miolo que de fato interessa, ser meio que feito a conta gotas, uma parte aqui, uma parte no episódio acolá, tal, em grupos de episódios, 2 ou 3 importantes, e depois episódios mais soltos, episódios mais fillers só para desenvolver os personagens. Por exemplo, o próximo episódio será nessa pegada. Ele não vai contar nada da história principal, ele só vai contar uma história solta, mas que vai servir para desenvolver um pouco mais os personagens. Então, certo, pessoal? Eu acho que é isso. Nosso vídeo de hoje termina por aqui. Eu agradeço a sua presença, agradeço o seu like, agradeceria se você comentasse aqui o que você achou, o que está achando da série, o que está achando de Gavan. Assista o episódio primeiro e venha assistir os nossos reviews também. Outros vídeos também virão já na comunidade do canal, sempre aparecem assim os temas que vamos tratar também. Se você tem uma ideia para poder fazer alguma sugestão, faça aqui nos vídeos também, ou então lá nos posts da comunidade. Eu agradeço a você, obrigado, Deus abençoe sempre, e Mercedes se despede e eu vejo vocês no próximo vídeo.